Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. Sejam bem-vindos num dia diferente. Era quintou, agora segundou, mas é só essa semana, hein? Você não vai se acostumando com a segunda-feira, que segunda-feira não é muita nossa cara, não, né? Acho que não. Mas, em razão da logística, né? A gente tá naquele, tipo, ligado no 220, sabe? Com muita coisa, muitas atividades aqui, graças a Deus, né? Nos pedagógicos. E aí nós temos uma semana inteira com várias atividades, várias turmas acontecendo. Lembra que nós já viramos aqui, a curvinha para o final. E aí a gente está adiantando que eu digo assim, né? Já trabalhando muita coisa para chegar no dia 9 de outubro 100% preparados para a nossa prova. Ou pelo menos muito preparados. Talvez não 100%, porque às vezes a gente não tá, né? Mas muito preparados. Sejam bem-vindos. Pode chegar, gente. Vamos chegando. Nosso simpático programa hoje, na segunda-feira. E começaremos a partir de hoje, conforme nós conversamos. Cara, semana passada, na quinta-feira, nós tivemos programa com revisaço. Foi topíssimo, foi muito legal. Pena que a gente não conseguiu resolver tudo, né? Porque, caras, eram muitas atividades. Era atividade de montagem de mapa mental, preenchimento de quadrinhos, para depois fazer as questões. A gente fez do administrativo, da Lei 840, do ECA, se não me engano. E acho que só faltou Lei Orgânica e o PDPM. Foi demais. E aí a gente combinou que o programa da Suzeli, de agora até... Na verdade, da semana passada, né? De agora até a véspera da prova, a gente teria exercícios, treinar muito. E hoje nós iremos fazer um treino, e aí eu falei com vocês que a gente teria um treino progressivo, mas para esse treino ser progressivo, a gente tem que desenvolver, eu tenho que ver como é que vocês se sairiam aí, né, a depender do tempo, não é verdade? A gente tem que trabalhar com a logística do tempo. E até falei inicialmente que nós iríamos começar os nossos desafios em exercício da secretaria com 50 questões. Mas aí eu falei, bem, vamos devagar, vamos primeiro ver, sentir. Se a gente desenvolve essas agora, e aí a partir disso a gente vai aumentando até chegar uma hora que vai ser pauleira, que vai ser tá. O máximo que a gente puder fazer de questões, o máximo que puder fazer até o dia da prova. Então vamos botar aqui a ideia que a gente pelo menos tem uns 200 itens aí para fazer às quintas-feiras e hoje segunda até o dia da prova. Combinado? Tranquilo? Então eu trouxe questões no estilo do Pocket, que é um estilo de rodízio. Então nós vamos fazendo questões em rodízio com as 5 disciplinas. Direito Administrativo, Lei 840, o ECA, a Lei Orgânica, o ECA e o PDPM, o Plano Distrital. Então a gente vai trabalhar no esquema de rodízio de questões, onde a gente vai visualizar todo esse conteúdo nesse esquema de rodízio, tá bom? Você topa o desafio? Por isso que o nome do nosso programa hoje é Desafio, primeiro desafio da CEDF. ECA, Lei Orgânica, 840, PDPM e e que mais, gente? E o PDPM, eu falei, o ECA e o direito administrativo. Então vamos ao desafio? Você está preparado? Já pegou seu material? Tá com seu material aí? Eu sou das antigas, né? Então eu prefiro material impresso no papel. E aí, pauleira agora. Exercício certo, errado, tá aqui, tá certo aqui, tira daqui. E aí, mais uma vez, agradecer, tá? A todo mundo que está aí presente, aos pedagógicos, Carlinhos, William, meu muito, muito obrigado. A gente está indo para uma reta final aí de uma batalha, assim, de um período de muita luta mesmo, de toda a equipe, de todo mundo que está aqui nos pedagógicos, de todos os alunos também. Então, quem acompanha aqui, a gente sempre está sempre aqui no canal, sabe que é incessante. Um dia tem uma aula, entra um professor, sai professor, começa outro professor. Acabei, na hora de entrar aqui, abri a porta, quando eu abri a porta, o Nando vinha saído, até assustei, ai, Nando. E aí, daqui a pouco, sai dali o Guilherme do outro canto, do outro estúdio ali, o Marcelo, a gente se encontrou ali. Então, tá todo mundo extremamente envolvido e eu fico, assim, extremamente emocionada com tudo isso, porque a gente percebe que está todo mundo ali vivendo, respirando a prova do dia 9.
Então, assim, se você perguntar para mim ou para um dos meninos, cadê seu filho, sua filha, cadê seu esposo, esposa, a gente, tá lá, né? E aí, às vezes, né? Porque a gente está muito envolvido. Graças a Deus, isso é legal. Isso demonstra o compromisso, né? E a responsabilidade de quem está aqui também do outro lado. Desde já torcendo muito, 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 muito por vocês. Muito. Demais. A gente ainda vai ter lives de comemoração de muita coisa boa. Opa, aproveitando o embalo, se você puder, deixa o seu like aqui, ó, aqui, por aqui, ó, por aqui, por aqui. Deixa o seu like, tá bom? Se inscreva no canal. Semana passada, o Bolívia passou aqui. Falou, Suzeli, você acredita que a live da semana passada, tipo, deu 1.800 pessoas. E aí me avisaram, você acredita que tem? Porque o povo aqui sabe tudo, o povo da negócio aqui, digital, tal. Que tem um monte de aluno que está na sua live, que não está inscrito no canal, nos ajude, por favor. Nós estamos aí na peleja para completar os nossos 300k de inscritos no nosso canal no YouTube. E falta bem pouquinho. E a gente precisa dessa força aí, porque isso movimenta o YouTube, isso vai gerar um negócio lá com o seu nome lá. No YouTube, tal. Então, se você puder, nos ajude também. É uma via de mão dupla, né? Daqui para aí e, se possível, daí para cá também, tá bom? A gente está entrando aí numa reta final e começa a lembrar de tanta coisa que aconteceu e que todo mundo sabe que eu dou aula há 1 século e meio aqui no DF. E a gente nunca teve tanto trabalho focado na secretaria. Dou aula desde sempre, você não tinha nada específico para a secretaria. As turmas da secretaria eram turmas que eram misturadas com outras, de polícia, de tribunal, quem quisesse que aprendesse ali no meio, de turma totalmente diversificada, com vários graus de aprendizagem, de interesses diferentes, o que era ruim para todos. E é inegável que com os pedagógicos, o pessoal, a área da educação no âmbito do concurso passou a ter mais importância. E isso é ótimo para todo mundo, tá bom? Então, vamos começar? Vamos deixar de blá, 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 começar o nosso material? Bora! Então, nós temos aqui diante do programa da Suzeli, hoje nós temos o nosso Desafio CDF 1. E aí nós temos as 5 matérias, vou deixar aqui meu Instagram, caso você precise ir lá, eu divulgo sempre tudo que acontece, @Suzeli Veloso, me segue lá, gente. Se por uma casa tiver alguém que não me segue lá, segue lá, se não se inscreve aqui. Outra, se você puder, dá aquela força, tá? Printar, tirar uma foto aqui e postar nos seus stories, se você puder. Te agradeço de coração. Bora, gente, bora lá? Item de número 1, prova aí da Quadrix. As sociedades de economia mista são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, criadas em virtude de autorização legislativa, sob a forma de sociedade anônima. Esse item está certo ou está errado? Esse item está certo ou está errado? E ó, esse item está errado. Por que está errado? As sociedades de economia mista são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado e não de direito público. O resto está certinho. Criada por autorização legislativa, sob a forma de sociedade anônima, mas não é direito público. Não se esqueça que entidades com personalidade jurídica de direito público ou são autarquias ou algumas fundações. Empresa pública e sociedade de economistas são entidades com personalidade jurídica, toda vez que eu vou falar personalidade jurídica de direito privado. Falso. Próximo item, deixa eu voltar aqui só um pouquinho para ter calma e paciência, né? Próximo item de número 2. O exercício de uma função pública é, antes de tudo, poder trabalhar em prol do bem comum. Por isso, existem regras próprias para disciplinar tal mister sob todos os aspectos. Julgue os itens a seguir a respeito da Lei 840. O cargo público ocupado por servidor concursado e estável pode ser extinto a qualquer tempo, haja vista sempre prevalecer o interesse da administração pública. Um cargo ocupado por um servidor público estável pode ser extinto? Cargo do estável pode ser extinto? Pode ser extinto?
Pode, porque a estabilidade não é no cargo, a estabilidade é no serviço público. Então, o cargo de um servidor estável pode ser extinto? Pode, prevalece o interesse da administração. E o professor, o que acontece com esse servidor estável? Ué, gente, ele é realocado para outro cargo, com atribuições compatíveis aos que ele tinha antes. Ué, professora, e se não tiver? Se não tiver, ele é posto em disponibilidade. Remunerada ou não remunerada? Remunerada proporcional ou integral. Vai ser remunerada proporcional ao tempo de serviço que esse servidor tem, desde que esta remuneração não seja inferior a 1/3 do que ele ganha. Tá bom? Então, literalmente, vamos lá? Esse nosso item está certo. Um cargo ocupado por um servidor estável pode ser extinto? Pode, a qualquer tempo. Pode, gente. Haja vista prevalecer, como ele é estável, será realocado para um cargo com atribuições compatíveis aos que ele tinha antes. Portanto, esse item está certo. Item número 3, tendo como referência as disposições da Lei Orgânica do DF, julgue o item a edição de lei complementar que estabeleça a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos contraria a disposição da Lei Orgânica do DF. Falando de lei orgânica, a edição de uma lei complementar que estabeleça a relação entre a maior e a menor remuneração fere, contraria a lei orgânica? Esse item está certo ou está errado? E, gente, ó, lá na lei orgânica, na parte da administração pública, que é um pedaço que a Quadrix gosta demais, existe sim uma determinação de que lei complementar deve estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração paga pelo GDF. Então, aqui no GDF, os salários, existe literalmente um setor, na verdade uma secretaria, que sabe todos os salários, óbvio, do GDF. E existe quem ganha o máximo no GDF de servidor. Não estou falando de agentes políticos, deputado, senador, senador não, deputado, governador, não. Estou falando de agentes, de servidores públicos no geral. E aí tem aquele que tem o maior vencimento de remuneração e aquele que tem a menor. E que isso não é aleatório. Essa definição da maior e do que seria a menor, existe um parâmetro que vai estabelecer qual é a relação entre a maior e a menor. Por exemplo, a maior equivale a 100 vezes o valor da menor, sabe? Uma relação. E essa relação que vai estabelecer o parâmetro da maior para, ou da maior para a menor, tem que estar previsto numa lei complementar. Então, lei complementar que estabeleça o parâmetro, né, entre a maior remuneração não contraria a lei orgânica. Muito pelo contrário, está de acordo com a lei orgânica. Portanto, esse item está errado, porque não contraria não. Está de acordo com disposições da lei orgânica. Portanto, item falso. Item 4, de acordo com a Lei 8.069, já sabem, Estatuto da Criança e do Adolescente dá outras providências de os itens. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 2 anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Esse item está errado, porque não são 2 meses, são 18 meses. São 18 meses. E aí, ó, inclusive esse artigo ele foi alterado há um tempo aí atrás. Não são 18 meses, é o período máximo que a lei prevê de permanência de criança ou adolescente em programa de acolhimento institucional. Lembrando-se que o juiz pode determinar que o prazo seja superior a 18 meses, obviamente desde que isso atenda ao superior interesse da criança ou do adolescente. Certo? Tranquilo? Então, o item tá errado, né? E porque o prazo não é esse. É bom você ficar atento aos prazos do ECA, tá bom? Depois eu vou ver uma coisinha, hoje não, porque não dá tempo, né? Que a gente tem um batidão de questões, e aí depois pra gente ver essa questão de prazo, 18 meses, 120 dias, estágio de convivência até 90 dias, é bom ficar atento.
Bora mais? Bora mais? Próximo item, então, item de número 5. O Comitê de Articulação e Monitoramento será integrado por 4 representantes do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, obrigatoriamente dentre as representações da sociedade civil, e um representante titular e suplente de órgãos da administração pública. Isso aqui é o Plano Distrital de Políticas para as Mulheres. O comitê vai ter 4 representantes. Do Conselho Nacional, não. Do Conselho Distrital, do Conselho dos Direitos da Mulher do DF, ok? Obrigatoriamente da sociedade civil e uma, lá no decreto fala em uma representante titular e suplente de órgãos. Esse item está errado, beleza? Fechamos aí o primeiro ciclo de questões. Uma de administrativo, uma da Lei 840, uma de lei orgânica, uma do ECA e outra do PDPM. Esse é o estilo do meu POCT lá, o POCT de administrativo e leis. Ele é uma resolução de exercício em ciclos, que aí você vê todos os itens, todos os assuntos num ciclo só. Agora vamos para o segundo ciclo, que começa tudo de novo. A mesma sequência, administrativo, lei 840, lei orgânica e por aí vai. Bora? Bora? Bora lá? Item 6. Acerca da organização administrativa da União dos agentes públicos e dos poderes, julgue o item a seguir. As entidades compreendidas na administração indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua atividade principal. As entidades compreendidas na administração indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade comunista, elas se vinculam-se ao Ministério da área em cuja área de competência esteja enquadrada a sua atividade principal. Por exemplo, Ministério da Saúde. Aqui, ó, a Anvisa está vinculada ao Ministério da Saúde. A UNB está vinculada ao Ministério da Educação. O Banco do Brasil está vinculado ao Ministério da Economia. Que mais? Vamos botar aqui o IBAMA, que é a autarquia, está vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Toda entidade, todas as entidades da administração indireta são vinculadas e não subordinadas, grifa aí, vinculadas ao Ministério em cuja área de atuação se enquadra a sua atividade principal. Então, se é o IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, se é o UNB, Ministério da Educação, esse item está corretíssimo. Esse item está certinho. Resposta do item, certo. O item está correto. Beleza? Próximo item aqui, ó. As entidades compreendidas na administração indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua atividade principal. Certinho. Item de número 7. Conforme a Lei 840, julgue o item. A responsabilidade administrativa do servidor é afastada no caso de absolvição penal que negue a sua autoria com decisão transitada em julgado. Esse item está certo ou está errado? Se houver uma decisão judicial lá no processo criminal que negou a autoria, não foi você, não foi o servidor, a sua responsabilidade administrativa continua ou para? Arquiva também. Arquiva. Ficou provado que não foi você, negou a autoria, não foi ele. Como que eu vou continuar um PAD contra ele? Uma vez decidido, transitado em julgado, que não é o servidor, cara, não foi ele que fez. Ah, então ele vai ser demitido? Não foi ele que fez. Foi negada a autoria. Ah, então demite. Não foi ele. Vai demitir o cara que não fez nada ao ser absolvido por negativa de autoria. Lá no processo criminal, com sentença transitada em julgado, a responsabilidade administrativa dentro do órgão para demissão também tem que ser afastada. Não foi ele. Então, eu não vou demitir. Eu não vou continuar o PAD se ficou provado que não foi essa pessoa. Então, nosso item está certo. A responsabilidade administrativa é afastada no caso de absolvição penal que negue a autoria. Não é ele o autor. Com decisão transitada de julgado. Certinho. Verdadeiro. Item 8. Tendo como referência as disposições da lei orgânica do DF, julgue o item seguinte.
O servidor estável, cuja demissão for invalidada por sentença judicial, será readaptado. Resposta do item. Esse item está? Está? Errado. Readaptado, não. Se ele invalidou a demissão porque é inocente, porque foi injustiçado, ele tem que ser reintegrado. Reintegrado e não readaptado. Tem que ser reintegrado. Portanto, esse item está errado. Item falso. Item de número 9. Questão de número 9. De acordo com a Lei 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e Adolescente e outras providências, julgue os itens. Entende-se por família natural aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade ou afetividade. Essa não é a família natural. Não, é errado. Isso aqui é família extensa, também chamada de família ampliada. Família extensa ou ampliada. Família natural é aquela que é formada pelos pais ou qualquer deles e os seus descendentes, os filhos, né? Não, parentes próximos e tal, e a família ampliada ou extensa. Combinado? Tranquilo? Bora mais? E aí, desafio, hein? Desafio, bora? Bora, tu aguenta? É pauleira, desafio, bora. Próximo item, item de número 10. As câmaras técnicas que poderão ser instituídas pelo Comitê de Articulação e Monitoramento auxiliarão no cumprimento de suas atribuições, bem como na sistematização das informações recebidas e poderão ainda subsidiar a elaboração dos relatórios anuais. Isso aqui é o PDPM, o Plano Distrital de Políticas para as Mulheres. As câmaras técnicas auxiliam o comitê? Auxiliam exatamente no cumprimento. É só você lembrar que câmaras técnicas começam com C, C de câmara, C de cumprimento das atribuições. Então, as câmaras auxiliam no cumprimento. Aqui, ó, as câmaras auxiliam no cumprimento e aí ajudam na sistematização das informações e na elaboração de relatórios. Portanto, esse item está certinho, verdadeiríssimo. Beleza? Tranquilo? Fechamos o segundo ciclo. É o mesmo ciclo do Pocket, a gente trabalha em rodízio de questões. E, gente, ó, segundo ciclo, ok. Nesse segundo ciclo, a gente fechou aí 10 itens, né? Eu tenho mais, acho que 3 ciclos pra gente fechar o 2, alguma coisa assim. Tá tranquilo? Respirar um pouquinho, né? Aproveitar o respiro. Ó lá, ó. Deixa o seu like, hein? Deixa aí o seu like para nossa live ficar salva direitinha. E mais uma vez, não se esqueça, se você puder, te agradeço um montão. Postar aí nos seus stories, printar uma foto. Aqui me marcar os pedagógicos, você também me dá uma força aí para a divulgação do meu trabalho, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada a quem puder fazer isso. Ufa! Respirou agora? Printa aí a foto, gente. Deixa eu ficar aqui arrumadinha, quietinha. Não. E eu gesticulo muito, né? Eu trabalho muito com a parte visual, né? Por isso que eu quero muito aprender Libras, né? Porque eu, por si só, sem entender a linguagem de Libras, eu já gesticulo. Imagine, porque o intérprete de Libras, ele gesticula muito justamente para se expressar. Quando eu aprender Libras, espero em Deus o ano que vem conseguir estudar direitinho. E aí, assim, pense num negócio que vai ser engraçado eu ensinando esse negócio. Vai ser bom, vai dar certo, eu vou fazer. Isso aí é um desejo muito antigo. E aí vai dar certo. Tá bom? Então, e aí quando o povo me printa, porque eu não paro quieta, né? Fico gesticulando demais. É cada foto engraçada. Eu tenho uma aluna, a Rejane, ela fala, ó, essa daqui foi a melhorzinha que eu salvei, porque cada uma pior do que a outra, porque não quieta, tá bom. Muito bem. Seguinte, ó, vamos continuar, vamos mais um ciclo de 5 questões com 5 conteúdos e a gente vai caminhando. Desafio, hein? Desafio. Bora! Item número 11. O ato administrativo será perfeito, inválido e eficaz
quando, concluído o seu ciclo de formação e apesar de não se achar conformado às exigências normativas, encontrar-se produzindo os efeitos que lhe sejam inerentes. Eita, jacho! Quadrix, hein, galerita? E ó, não é prova de outro mundo não, viu? O assistente é nível médio, viu? Pra você dizer, ah, meu Deus, que questão, fim do mundo. Ele quer um ato perfeito, ele quer um ato inválido, mas um ato eficaz. Ato perfeito, perfeito, é aquele ato que concluiu o ciclo de formação. Ato que concluiu o seu ciclo de formação é um ato perfeito. Inválido é aquele que não está de acordo com a lei. Que é inválido, não está de acordo com a lei, com as normas. E o ato eficaz é aquele que produz efeitos. Então, se ele quer um ato perfeito, inválido e eficaz, agora vamos fazer a conta. Ele fala, ó, um ato será perfeito, inválido e eficaz quando concluído o seu ciclo de formação. Ok, que aquele é perfeito. E apesar de não se achar conformado às exigências normativas, se não está de acordo com exigências normativas, é porque não está de acordo com a lei. Inválido. Tá? Até aqui tá certo. Depois, encontrar-se produzindo os efeitos. Se produz efeito, ele é eficaz. Pode marcar esse item como certo. Verdadeiríssimo. Verdadeiríssimo. Próximo item, item de número 12. A responsabilidade administrativa do servidor em relação aos atos praticados no exercício do cargo não permanece após a exoneração, aposentadoria. A responsabilidade é ser responsabilizado, ser punido. Então o item está falando assim, ó, que a punição administrativa do servidor em relação aos atos praticados no cargo, no exercício do cargo, não permanece após ele ser exonerado ou ser aposentado. Quer dizer que o servidor faz besteira, vai lá e se aposenta. E ao se aposentar ou ser exonerado, não vai dar em nada. Ou tem que ser punido mesmo depois de aposentado. Como é o nome daquela punição severa aplicável ao aposentado? A gente chama de cassação. É a cassação da aposentadoria. Então tem que punir sim. Ó, esse item aqui tá bichado, hein? Tá bichado, hein? Permanece sim. Esse item está errado. A responsabilidade administrativa ela permanece. Falso, muito falso. Próximo item, item de número 13. Nos termos da lei orgânica, contribuir para a cultura nacional é um dos objetivos prioritários do DF. Contribuir para a cultura nacional, gente, é objetivo prioritário? Gente, deixa eu valorizar a cultura local de modo a contribuir para a cultura brasileira nacional. É objetivo, sim, valorizar e desenvolver a cultura local de modo a contribuir para a cultura brasileira nacional. Verdadeiríssimo. Portanto, esse item está certo. Isso aqui é o artigo 3º da LODF que fala dos objetivos prioritários. Não sei se você teve dificuldade de responder esse item, mas eu vou dizer por mim do que eu vejo. A galera não está memorizando os objetivos prioritários. São 14 objetivos prioritários. Os valores fundamentais, o CID, galera está toda dominando tudo. Mas os objetivos tem que ler lá, viu? É o início da lei orgânica, artigo 3º. E às vezes a gente não sabe todos eles. É bom treinar um tiquinho, que vai que aparece na prova, mas esse aqui é, tá bom? Então esse item está certinho, é sim objetivo prioritário. 14. De acordo com a Lei 8.069, que disponha sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da outras providências, julgue os itens. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível
e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Esse item está certo ou está errado? O reconhecimento da filiação é um direito personalista? É. Indisponível, com certeza. Imprescritível também, podendo ser exercitado contra os pais ou os herdeiros, sem qualquer restrição, certinho. Observado o segredo de justiça. Toda vez que esse item aparece em aula, em simulado, os alunos ficam muito perdidos. Reconhecimento do estado de filiação é você ter direito a reconhecer que teu pai é teu pai, porque ele, por exemplo, não te registrou, ou tua mãe é tua mãe. Isso aí é igual, né? E aí vamos supor que o que é mais comum, a criança ser registrada apenas no nome da mãe e não ter o nome do pai. É um direito dela ter o reconhecimento da filiação, ter o nome do pai no documento dela, caso assim ela queira. E pessoal, reconhecer a filiação não significa que eu quero o teu dinheiro, que eu quero pensão, porque às vezes isso acontece com a pessoa já adulta. Com 30, 40 anos, ela vai lá buscar o reconhecimento do estado de filiação dela. Ela quer um nome no documento dela. E aí ninguém aqui é Jesus para julgar ninguém. Alguém aí tem procuração de Deus? Você tem procuração de Deus? Não, não tem. Então pronto. Então quais as razões que a pessoa quer botar esse nome ou não quer? Isso aí é dela. É um direito personalíssimo, por isso que ninguém julga, porque é pessoal dela. Se ela quer, às vezes eu não quero nada com você, eu quero só um nome no meu documento, porque eu não suporto ver o nome apenas da mãe sem lá, parecendo filho de indigente, filho de tiquim, filho de alguma coisa. E aí, assim, eu quero um nome aqui na minha certidão, não aguento ver isso aqui. É um direito pessoal, personalíssimo, indisponível, que ninguém pode te tirar, é seu, não tem como abrir mão desse direito. E imprescritível, que não importa o tempo, pode ser hoje pequeno, com 10 anos, com 15, com 20, com 60 anos, que era reconhecimento de filiação. Minha filha, seu pai ainda está vivo. Não, mas eu quero mesmo assim. Pode ser exercitado esse direito contra os herdeiros. Se o pai, por exemplo, já tiver falecido, os herdeiros, os irmãos, né, vão fornecer material genético para que seja feito o DNA e reconhecida a filiação. E se não quiser dar, o juiz determina, ok? E aí é um direito da pessoa. E aí pode ser um fio de cabelo ou então saliva, não é nada que vai mutilar ninguém para poder fazer esse DNA, não. E é um direito personalíssimo, indisponível, imprescritível, que pode ser exercitado contra os pais ou contra os herdeiros, se os pais já forem falecidos, sem nenhuma restrição. É seu esse direito. Portanto, é um direito que a pessoa exerce, pessoal, e aí é independente, não pode ter nenhuma restrição nem nada, é um direito que deve ser exercitado, inclusive contra os seus herdeiros, só se assegura, por óbvio, o segredo de justiça, porque às vezes envolve a intimidade, às vezes não, né? Envolve a intimidade de uma família. Às vezes, esta filiação desta pessoa decorre de uma relação extraconjugal. E aí você sabe que o negócio é complicado, e aí não dá para expor, assim, os detalhes, e por aí vai. Enfim, então, ó, bora botar nosso item está corretíssimo, certinho, beleza. E aí, ó, próximo item, item de número 15, as atividades dos membros do Comitê de Articulação e Monitoramento e das câmaras técnicas são consideradas serviço público relevante, certo ou errado? As atividades dos membros do Comitê de Articulação e Monitoramento e das câmaras são consideradas serviço público? São, sim. Resposta do item, certo. Só que tu lembra que é relevante, mas não é remunerado. Não é remunerado. Esse item está certo, verdadeiro, copiado e colado. Tranquilo? Fechamos mais um ciclo de questões, 5 itens, direito administrativo, lei 840, lei orgânica, o ECA e o PDPM. Tá tranquilo por aí? Beleza? Caramba, mais um ciclo. Vamos para o nosso quarto ciclo, desafio. Bora? Bora! Simbora lá. Item de número 16. Com relação à administração direta e indireta, julgue o item abaixo.
A administração direta do Estado desempenha atividade centralizada ou quadrix. Você podia ser sempre assim boazinha, né? A administração direta do Estado desempenha atividade centralizada? Com certeza. A administração direta é a administração centralizada. Por outro lado, a administração indireta é uma administração descentralizada. Quadrix, minha filha. Você podia ser absolutamente assim todos os itens de administrativo, né? Essa foi legalzinha, né? Podia vir na nossa prova. Quem sabe, né? Quem sabe. Bora mais. Próximo item. 17. De acordo com a Lei Complementar Distrital número 840, julgue o item. Denúncias anônimas sobre infração disciplinar cometida por servidor serão desconsideradas. Isso aqui é um clássico de prova. Sabe quantas vezes a gente encontra essa questão em itens de prova? Da Quadrix mesmo, falando, gente, tem hora que eu fico passando essa questão de novo, velho. Todo mundo já sabe que denúncia anônima pode instaurar um PAD. Gente, muitas, você acredita? Aí você fala, meu Deus, professor, a gente já viu esses itens. Sim, milhares de vezes. E, se você já viu um monte, imagina eu, que todo dia tem que ver essas questões. É absurdo de questões da Quadrix sobre denúncia anônima. Talvez nessa agora de vocês não caia, porque caiu no temporário. Mas é um absurdo como a Quadrix ama falar que denúncia anônima não serve para instalar o PAD. Falso, serve sim. Mas esse PAD deve ser iniciado mediante uma prévia investigação para ver se a denúncia anônima procede. Então, abre-se uma pequena investigação para apurar se aquela denúncia anônima tem um fundamento para depois instaurar o PAD contra o servidor. Beleza? Beleza? Então, ó, esse item já está errado, não vou nem falar nada, porque denúncia anônima não é desconsiderada, não. 18. Um dos objetivos prioritários do DF na lei orgânica é assegurar que todo o poder emana do povo, que pode exercê-lo por meio de representantes eleitos ou diretamente. Certo ou errado esse item? Certo ou errado esse item? Esse item está errado. Como assim errado, prof? Errado. Como errado? Eu vi uma galera marcar nesse item como certo. Por que ele está errado? Ora, pois, gente, todo o poder emana do povo, não emana? Que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos. Olha... Eleitos, lembra, 40-115, lembra? Cadê a música do Kleber? Representantes eleitos, beleza. Agora, ó, ou diretamente, mas isso não é objetivo prioritário. Isso não é objetivo prioritário. Olha lá, ó, um dos objetivos prioritários é assegurar, não. Esse todo poder emana do povo é exercício da soberania popular, não é um objetivo prioritário. Portanto, esse item está errado. Item de número 19. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente e os itens subsequentes, o adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotando. Quadrix, só você de novo sendo boazinha. Esse item também está certinho. A diferença mínima entre adotante e adotando é 16 anos, porque essa seria mais ou menos a idade de distância, né, a diferença que teríamos se fosse um filho biológico, né? Subentende-se que aí a menina com 16 anos para cima, ela já estaria apta a ter filhos, porque no Brasil a idade núbil de casar é 16 anos. Mediante autorização dos pais, né? Porque ainda é maior de idade. Então, subtende-se que a partir dos 16 anos ela já poderia ter filho, então essa seria a diferença mínima, tá bom? O povo que fez a lei não tem conhecimento da vida, né? Porque, infelizmente, a gente tem crianças, né? Crianças mesmo, aí por aí que engravidam até vítimas de violência, né? Mas, enfim, 16 anos é a idade mínima entre adotante e adotando. Então, e o ECA trouxe mais ou menos isso aí para simular uma família biológica, que não se distanciasse aquela família que é uma família formada por adoção, que não fosse diferente, assim, de uma família biológica. Ficaria meio complicado eu adotar alguém, tipo, com a minha idade. Aí, professor, tu adotou esse aí? Adotei. Professora... Adotei.
Não, não pode. Não pode. Um grandão do meu idade, do meu tamanho. Não. Portanto, esse item está certinho. Item 20. Dentre as finalidades do segundo plano distrital de políticas para as mulheres está o combate da discriminação de gênero. Discriminação de gênero é uma das finalidades. Gente, ó, finalidades são duas finalidades do plano distrital. Primeiro é garantir a igualdade das mulheres. Garantir a igualdade das mulheres. Bom. Segundo, combater a discriminação de gênero. Portanto, esse item está certinho, verdadeiro, verdadeiríssimo. Item correto. E aí, fechamos mais um ciclo de 5 questões, nosso quarto ciclo de questões. Direito Administrativo, Lei 840, Lei Orgânica, o ECA e o PDPM. Tá tranquilo? Vamos para o próximo ciclo. Faltam mais 2 ciclos para a gente fechar a nossa bateria de hoje. Tô gostando, hein? Sei você não, mas eu tô gostando dessa história da gente ir fechando os ciclos com as 5 questões dos 5 assuntos, mais 5 assuntos, mais 5. É o estilo do Pocket, é trabalhar assim, o estudo de todas as matérias para estudar todas assim, né, ao mesmo tempo. Legal, legal. Bora mais? Bora mais? Item de número 21. Item 21. Dentro dos limites legais, o ato administrativo vinculado permite ao administrador fazer juízo de valor. Certo ou errado? Certo ou errado? Eu acho que não, hein? Acho que não, hein? Resposta do item. Dentro dos limites legais, o ato vinculado permite fazer juízo de valor. Qual é o ato que o administrador pode fazer o juízo de valor? Se sim, se não. O juízo de valor é você escolher o que fazer. Não é o vinculado, não. Seria ato discricionário. Esse item está errado. Dentro dos limites legais, esse item está errado. Seria o ato discricionário. Falso. Item próximo, item de número 22. De acordo com a Lei Distrital 840, julgue o item. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão por infração disciplinar poderá ser convertida em multa no valor da remuneração diária por dia de suspensão e o servidor ficará obrigado a cumprir integralmente a jornada. Gente, ó, a penalidade de suspensão pode ser convertida numa multa? Quando o servidor for imprescindível para a administração, pode, não pode? Essa multa é de quanto? Ela corresponde a quanto? Ela corresponde a 50% sobre o valor da remuneração. Beleza? E lembrando-se que não é até 50%, o valor é de 50% e outra. Não é uma escolha do servidor, é a administração que define se vai ou não fazer essa conversão. Vamos ver nosso item, vamos conferir ele? Então, vamos embora. O item fala, quando houver conveniência para o serviço, certo? Isso é quando for bom para a administração. A penalidade de suspensão por infração disciplinar poderá ser convertida em multa no valor da remuneração diária. Não é no valor da remuneração diária, é no valor de 50% do valor da remuneração diária. Portanto, esse item está errado. Quando eu falo no valor da remuneração diária, é 100%. Tem que ser no valor de 50% da remuneração diária. Falso, falso, errado. 23. De acordo com o disposto na lei orgânica, lei complementar disporá sobre a participação popular no processo de escolha do administrador regional. Lei complementar disporá sobre a participação popular no processo de escolha do administrador regional. Tem que ter lei, não tem? Para dispor sobre a participação popular. Mas essa lei é uma lei complementar? É lei ordinária. A lei que vai tratar da participação popular no processo de escolha do administrador regional é uma lei ordinária. Portanto, esse item está errado. Não é complementar a lei. Falso. Não é complementar, tá bom?
lei disporá, mas não é, e essa lei é uma lei ordinária. Para estar correto, poderia ser só lei disporá ou então lei ordinária disporá, mas lei complementar é que está errado. Lei complementar é um tipo específico de lei, né? Que é votado com maioria absoluta. Não é o caso. Falso! Próximo item, item de número 24. Julgue item relativo ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Nas situações em que a mãe ou o pai estiver em privação de liberdade, será garantida a convivência da criança e do adolescente com o genitor por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, no caso de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Esse item é campeão de prova. Esse item está certo. Pai ou mãe em privação de liberdade tem direito de conviver com seus filhos, que devem ser encaminhados pelo responsável, porque tem a guarda. Quem ficou responsável leva essa criança ou adolescente lá no estabelecimento de prisional ou de acolhimento sem necessidade de autorização judicial. Não precisa o juiz autorizar, basta seguir o trâmite da visitação normal de um presídio e entra de boaça, porque a ideia é convivência familiar e não separar, nem que seja na cadeia. Então esse item está certinho, independentemente de autorização judicial. Item 25, julgue o item abaixo de acordo com o disposto no Plano Distrital de Políticas para as Mulheres. O PDPM consiste em conjunto de propostas de políticas públicas elaboradas por órgãos governamentais, não governamentais e a sociedade civil para garantir a igualdade das mulheres e combater a discriminação de gênero. Minha gente, esse item está copiado e colado. É o conceito do plano. Conjunto de propostas de políticas públicas elaboradas pela ONS, órgãos governamentais, não governamentais e a sociedade civil, para garantir a igualdade das mulheres e combater a discriminação de gênero. Beleza, fechamos o 5º ciclo, né, de questões. Que massa, velho, pauleira. Vamos ao último ciclo de questões. As últimas 5 questões do nosso ciclo de 30. Já vi que apesar da pauleira, dá para arrochar mais no próximo programa. Dá para botar pelo menos mais 2 ciclos de questões. Ou seja, mais 10 ou 15 itens, 2 ou 3 ciclos, mas eu nem sei se no próximo programa vai ser ciclo. Eu trouxe os ciclos porque é o estilo lá que a gente tem no Pocket, que é muito legal. Mas aí depois eu vou ver, mas acho que dá para arrochar mais um pouquinho, só que é rápido, viu que é muito rápido? A gente nem conversa tanto, é rapidão. Bora pro último ciclo? Bora. Item de número 26. Acerca dos atos administrativos, julgue os itens abaixo. Autorização é um exemplo de um ato constitutivo. Ato constitutivo é o que cria uma situação jurídica nova, que constitui uma situação jurídica nova. Autorização é uma espécie de ato administrativo em que o particular pede ao poder público para fazer alguma coisa ou utilizar um bem público. Então, quero uma autorização para, por exemplo, quero uma autorização para fechamento de rua. Para fechar uma rua, quero autorização para portar arma. Quero uma autorização para portar uma arma. Tranquilo? Você concorda que quando o Estado conceder a minha autorização, eu vou passar a ter o direito de portar uma arma, eu vou ter o direito, eu vou estar diante de uma situação jurídica nova que até então eu não tinha, que era o direito a portar uma arma? Então, a autorização é um ato que cria uma situação jurídica nova para a pessoa, cria. Porte de arma agora, eu posso andar armada aí, e se Deus o livre a polícia me para, Deus o livre não, se a polícia me para, não vai poder me, não, eu tenho o direito a esse aqui. Esse porte me deu o direito, criou uma situação jurídica nova de que eu posso portar esta arma, beleza? Então, esse item está corretinho, item certo. 27,
Nos termos da Lei 840, a pena de demissão imposta a servidores das secretarias de Estado do DF só pode ser aplicada pelo governador. Cara, que questão maldosa. Só pode ser aplicada pelo governador? Não. Aqui no DF... Aliás, volta. Sim, é porque eu ia falar de uma forma geral. Aqui no DF, demissão, ela é aplicada como regra pelo governador. Se você é do Poder Executivo, quem aplica é o governador. Mas se você é do Legislativo, quem vai aplicar é o presidente da Câmara. E se você é do Tribunal de Contas, quem vai aplicar a demissão é o presidente da Câmara. São as mesmas autoridades com competência para nomear. Eles têm competência para demitir. No Executivo, quem demite é o governador, no Legislativo, o presidente da Câmara, e no no Tribunal de Contas, o presidente do Tribunal de Contas. Como servidor na questão, me diz que ele é de uma secretaria. Secretaria do DF é do Poder Executivo. Então, nesse caso, só pode ser demitido pelo governador. Nesse caso da questão, cuidado. Se perguntarem, no DF, só quem demite é o governador, está errado. No Executivo é ele, mas no Legislativo e Judiciário, o presidente da Câmara e presidente do TC. Mas se perguntarem, numa Secretaria de Estado, que é executivo, só o governador pode demitir? Aí sim, que é executivo, aí é com o governador, tá bom? Então, servidores de secretarias de Estado, só pode ser certinho. Em se tratando de secretarias pertencem ao Poder Executivo, e no Executivo quem demite é o governador. 28, julgue o item de acordo com a lei orgânica. O Distrito Federal organiza-se politicamente através da criação de regiões administrativas com vistas à descentralização, à utilização racional dos recursos para o desenvolvimento socioeconômico e melhoria da qualidade de vida. Marcou esse item certo ou errado? Certo ou errado, gente? Meu Deus, esse item está errado. Errado porque o DF se organiza administrativamente. A criação de RAs é divisão administrativa e não política. O DF se divide apenas administrativamente através das RAs. A criação de uma RA compreende um processo de descentralização administrativa. Política não, falso. Errado. Política não é administrativamente e não politicamente. 29, em relação à adoção, tendo por base o que dispõe a Lei 8.069, é correto afirmar se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes. E aí, essa é a adoção unilateral, né? A adoção unilateral é aquela em que o cônjuge ou companheiro adota o filho do outro, enteado, padrasto, madrasta adota. E mantém-se os vínculos mantém. Você não vai romper os vínculos de parentesco porque, literalmente, o cônjuge ou companheiro padrasto está adotando o filho do outro. Então, não vai romper a filiação porque a criança, o adolescente é filho do outro, né? Então, esse é campeãozaço de prova verdadeiríssimo. Portanto, esse item está certo. Mantém-se os vínculos de filiação, não vai romper, não. E a 30, contribuir para a implementação da política distrital de atenção ao jovem, ao idoso e à pessoa com deficiência, com a incorporação do recorte de gênero nos programas, projetos, ações por elas articuladas, é um dos objetivos específicos do eixo 2 do Plano Distrital de Políticas para as Mulheres. E nós temos aquele macetezinho, né? Como ele falou do contribuir, lembra do pró-confor? O pró-confor não é um objetivo específico, o pró-confor? Não é? Objetivo começou com promover, contribuir, fortalecer. No geral, é um objetivo específico. Concorda? Agora, só que, vamos devagarzinho. E o eixo? Vamos estar atento ao eixo. Que eixo é esse?
Esse eixo aqui que ele me colocou é o eixo de número 2. É o eixo 2. E aí, nesse caso, o que ele está falando aí da política de atenção ao jovem, ao idoso e à pessoa com deficiência, esse aí é o eixo 2. Eixo 2 é o eixo da educação. Esse é o eixo 2. Não é. Que eixo é esse que fala do jovem, idoso e com deficiência? Gide, jovem, idoso. É o eixo de número 9. Falso, errado, mas não é errado porque contribuir é objetivo. O pró-confort, contribuir é objetivo. O problema é que o eixo não é o 2, o eixo é o eixo 9. Portanto, esse item está errado. Vou botar o errado aqui maior. O item está errado. Eita! Fechamos aí o nosso primeiro desafio. Meu Deus! Valeu! Fechamos aí o rodízio das 30 questões. Direito Administrativo, Lei 840, Lei Orgânica, o ECA e o PDPM. E aí, você sobreviveu ao nosso desafio? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais desafio, vou puxar mais. Mas o desafio não sei se vai ser assim, tá bom? Em rodízio, vou avaliar a melhor forma de botar mais outro desafio um pouquinho maior, tá bom? Mais uma vez, obrigada. Se você puder, não se esqueça, printar uma foto, postar lá nos seus stories, me marcar que eu te agradeço de montão. Deixar meu beijo aqui bem grandão pra vocês. A gente se vê, tá? Beijo, gente. Obrigada.